Para entender o Brasil de hoje, a gente precisa olhar para trás e imaginar um grande cabo de guerra. É isso mesmo. De um lado da corda, uma visão de um Brasil mais nacionalista, com um Estado forte, sabe? E do outro lado, puxando na direção oposta, uma visão mais liberal, aberta para o mundo. Essa briga, essa tensão constante, ela não só definiu o século XX brasileiro, como ajuda a explicar e muito a polarização que a gente vive hoje. Então vamos mergulhar nessa história para entender como esse cabo de guerra moldou o nosso país. E o ponto de partida para a gente entender tudo isso é a chamada Era do Populismo. Pensa numa época em que líderes super carismáticos como Getúlio Vargas falavam direto com o povo sem intermediários. Eles prometiam cuidar das pessoas, proteger os interesses da nação e construir um país totalmente novo. E essa imagem aqui, nossa, ela captura perfeitamente o poder que esses líderes tinham. Então, vamos lá. A gente está falando do período logo depois da Segunda Guerra Mundial. O Brasil estava vivendo uma experiência democrática bem intensa. O país estava literalmente numa encruzilhada. E é aí que o jogo começa. Duas visões de mundo totalmente opostas começaram a brigar para ver qual seria o futuro do Brasil. Tá, mas o que era exatamente esse tal de populismo aqui no Brasil? Bom, era a política do corpo a corpo, do carisma. Líderes como Vargas, por exemplo, construíram com muito cuidado aquela imagem de pai dos pobres. A promessa era de um Estado que ia proteger todo mundo, que ia meter a mão na economia para garantir emprego, bem-estar e o crescimento das indústrias. E com isso, claro, eles ganharam o coração e o apoio da classe trabalhadora das cidades. E aqui, olha, aqui está o coração do nosso cabo de guerra. De um lado, a gente tinha os nacionalistas. Pensa no Getúlio Vargas, no PTB, a turma que defendia um Estado forte, controlando as áreas mais importantes da economia. Do outro lado, os liberalistas, com a UDN na liderança. O que eles queriam? Uma economia aberta, com muito capital estrangeiro, bem alinhada com os Estados Unidos e um mínimo possível de intervenção do governo. Eram, literalmente, dois projetos de país batendo de frente. E essa ideia nacionalista não ficou só no discurso, não. Ela virou um movimento popular gigantesco. O auge, o grande símbolo disso tudo foi a campanha O Petróleo é Nosso. Foi uma mobilização tão forte que resultou na criação da Petrobras, lá em 1953. Era a materialização da ideia de que as riquezas do Brasil tinham que ser dos brasileiros. Simples assim. Logo depois, entra em cena Juscelino Kubitschek, o JK, com aquele slogan super otimista: 50 anos em 5. E olha, foi uma aceleração maluca. O Brasil começou a se industrializar num ritmo frenético, estradas foram abertas para todo lado e, o mais simbólico de tudo, construíram uma capital novinha em folha, Brasília, bem no meio do cerrado. O clima era de otimismo, de modernidade. Só que tinha um problema, né? Esse progresso todo veio com uma conta bem salgada. A inflação disparou e a dívida com outros países explodiu. Então, a tensão política e econômica foi crescendo, até que ficou insustentável. Lembra do nosso cabo de guerra? Pois é, em 1964, a corda arrebentou. Com o apoio de uma parte da sociedade, da elite e também dos Estados Unidos, os militares tomaram o poder. Foi o fim daquele experimento democrático e o começo de um período sombrio de 21 anos de ditadura militar. E a ditadura chegou com um discurso muito forte, o de ordem e progresso. E por um tempo pareceu que ia dar certo. Entre 68 e 73, o Brasil viveu o tal do milagre econômico. O PIB crescia de forma impressionante. E para mostrar essa força, eles fizeram obras gigantescas, faraônicas. A Ponte Rio-Niterói é o maior exemplo disso, um símbolo daquele desenvolvimento que vinha junto com o autoritarismo. Só que esse progresso tinha um lado B, um preço altíssimo. E esse preço tinha nome: Ato Institucional número 5, o famoso AI-5. Basicamente, o AI-5 foi o que deu poder absoluto para o regime. Foi o que legalizou a repressão. Com ele, o governo podia fechar o Congresso, tirar os direitos das pessoas, censurar a imprensa, enfim, abriu a porta para perseguição, para tortura, para tudo de ruim que a gente sabe que aconteceu. O ponto-chave aqui é esse: o tal milagre econômico aconteceu debaixo da bota da repressão mais pesada. E esse slogan aqui, Brasil, ame-o ou deixe-o, resume perfeitamente o espírito da coisa. Era uma propaganda nacionalista que pintava um quadro de um país maravilhoso, unido, mas com uma ameaça bem clara nas entrelinhas, né? Ou você ama o Brasil do jeito que a gente quer, ou a porta da rua é serventia da casa. Não tinha espaço para quem pensava diferente. Mas depois de anos de silêncio forçado e com a economia começando a patinar, a sociedade brasileira começou a acordar, a se mexer. Era o começo do movimento para puxar a corda do cabo de guerra de volta, sabe? Para tentar reconquistar a democracia que tinha sido roubada.
E a pergunta no ar era como se faz para acabar com uma ditadura. Parecia uma tarefa impossível, né? O regime era superpoderoso, estava entrincheirado. Como é que a sociedade civil, desarmada, podia virar esse jogo? A resposta viria das ruas. A resposta foi o movimento que entrou para a história. As diretas já. Entre 1983 e 84 foi uma coisa de louco. Milhões de pessoas simplesmente tomaram as ruas do país inteiro. E a pauta era uma só, bem simples. A gente quer votar para presidente. Foi, sem dúvida, uma das maiores mobilizações populares que o Brasil já viu. Olha, só para ter uma noção do tamanho da coisa, num único comício em São Paulo se juntaram mais ou menos 1.700.000 pessoas. É gente pra caramba. A pressão era absurda, parecia que não tinha como dar errado. A mudança parecia inevitável. Mas aí veio um balde de água fria. Num dos momentos talvez mais frustrantes da nossa história, a proposta de emenda que ia trazer de volta as eleições diretas foi derrotada no Congresso. Por pouquíssimos votos. Foi uma derrota política gigantesca, claro. Mas, por outro lado, o movimento das diretas já deixou uma coisa muito clara. A ditadura tinha perdido totalmente o apoio do povo. O fim dela era só uma questão de tempo. E o tempo passou. Em 1985, a ditadura militar acabou. Mas a briga pelo futuro do Brasil, essa estava longe de terminar. A nossa nova democracia nasceu bem frágil e já dando de cara com um monte de problemas gigantescos. O cabo de guerra, na verdade, só mudou de lugar. E olha, o caminho foi uma montanha russa. Primeiro, o país teve que lutar contra a hiperinflação, um monstro que comia o dinheiro de todo mundo. Depois veio uma grande vitória, a Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã. Logo em seguida, o primeiro presidente eleito pelo povo sofre um impeachment por corrupção. Ufa! Só em 94, com o Plano Real, a economia finalmente se estabilizou. E aí, já nos anos 2000, o foco passou a ser também os programas sociais. E esse episódio do impeachment do Collor, em 92, foi um verdadeiro teste de fogo para nossa democracia recém-nascida. E ela passou no teste. Mostrou que, mesmo com todos os perrengues, as instituições estavam funcionando. Elas eram capazes de responder à voz das ruas e a um escândalo de corrupção. E aí a gente chega num momento que é, no mínimo, muito simbólico. Em 2003, um ex-líder sindical, um metalúrgico que tinha sido perseguido pela ditadura, chega à presidência da República. A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, para muita gente, foi como fechar um ciclo, sabe? Um representante dos trabalhadores que sempre estiveram à margem do poder estava agora no comando do país. Então, quando a gente olha para toda essa história, o que a gente vê? Aquele cabo de guerra. Ele está sempre lá. A disputa é entre um Estado mais protetor e uma economia mais aberta, entre o progresso a qualquer preço e o respeito à democracia. Essa tensão nunca foi embora. Ela só mudou de cara, se reconfigurou e continua definindo tudo: os debates, as eleições, a polarização. E a pergunta que fica no final é essa: como é que essa longa, essa intensa história de conflitos vai desenhar os próximos capítulos do Brasil?